Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 4 de setembro de 2023, virada de chave, hein? Virada de chave com um pezinho no outro canto ainda, mas prévia da temporada da NBA 2023-2024. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estamos aqui para mais um tradicionalíssimo preview NBA by KTO. Tudo bem? Animado para falar de NBA depois de semanas aí mergulhado, imerso no mundo FIBA? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não só estou pronto para falar de NBA, Guilherme, como estou ansioso, né, para falar de NBA. A NBA tem uma responsabilidade muito grande para mim nesse momento, que é ser um band-aid emocional gigantesco, né, Guilherme? Porque meu coração está sangrando. Embora o Brasil continue vivo na Copa do Mundo de basquete, né, porque o Luka Doncic ainda participa da competição, o restante dos atletas brasileiros foram eliminados, né, Gibas? Então isso machuca demais. E agora é hora de, poxa, NBA, né? Falar a verdade, Guilherme, faltam aí 40 dias, é isso? 40 dias? 50 dias para começar a temporada oficialmente, né? 24 de outubro. Contagem regressiva. Contagem regressiva demais, né? Então, poxa, já tá em cima, né? Quando a gente terminar de fazer os previews, já deve estar rolando até pré-temporada. Então, Gibas, começou a temporada da NBA aqui no Café Belgrado, começou a temporada da NBA também aí no seu ouvido. Agora só se prepare, viu? Só se prepare, porque as emoções serão intensas. E hoje, para falar de intensidade, Guilherme, uma equipe que fez uma mudança intensa no seu elenco, né? A equipe que mais virou a chave, dá para dizer assim, de uma temporada para outra. Gibas, o Washington Wizards deixou de ser uma equipe de meio de tabela, né? Ou pelo menos essa é a ideia que todos têm ao olhar para o elenco atual, para a direção que a franquia toma, e vai ser uma equipe, sinto dizer, Guilherme, assim, sinto no sentido de sentir mesmo que eu acho que vai acontecer, mas ao mesmo tempo sinto no sentido de, poxa, uma equipe aí que muita gente até ignorava, né? Sinto dizer que vai te obrigar a olhar para ela, viu? Porque a tendência é que acumule altas escolhas dos próximos drafts. Além disso, já tem uma galera que tem um certo carisma por lá. Então, Gibas, Washington Wizards, primeira equipe aqui do nosso preview. Em outras edições de preview, Guilherme, normalmente eu pediria para você comparar com uma espécie de comida, né? Algo parecido assim. Hoje eu ainda não sei o que eu vou pedir para você comparar o Wizards, Gibas. Então, traz aí, vou deixar o episódio, o que o episódio vai pedir, sabe? Então traga aí o que você tem a dizer de abertura, né? De opening statement sobre o Washington Wizards, a equipe que não fica no estado de Washington, né? Não fica. Fica no Distrito de Colômbia, né? O Distrito Federal dos Estados Unidos, no caso, não. DF, né? Então, as pessoas podem Pô, já pensou se o Wizards ficasse no DF, velho? Ia ser bom demais. É isso. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Lucas. Todo ano ia ter reforma na Arena Wizards. Ok. O Lucas. Isso é o foda, Cheta, né? Mas é o seguinte, o Wizards não chamou sempre o Wizards, hein? Informação aí, que talvez a pessoa pode gostar num preview, né, Lucas? Às vezes a gente não sabe o quanto de informações as pessoas podem querer num preview como esse. Cara, foram vários nomes antes de chegar no Wizards, desde os anos 70, chamava Bullets, de 70 a 97, por sorte, pararam com essa cultura armamentista nos nomes de equipes, né? Pelo menos no caso aqui específico do Washington. Grande diferença isso, viu, Guilherme, no estado americano. Acredito que foi pelo menos um passo que a NBA deu aí. De 97 em diante, o Wizards, um nomezinho um pouco carismático, vamos ter que falar a verdade aqui. Não, mas o Wizards... pô, que isso? Você é contra Harry Potter agora? Não, sou a favor do Harry Potter. Lucas, tem 3 jogadores no Hall da Fama da FIBA que já jogaram pelo Wizards, sabia disso? Pouca gente sabe, hein? Tava ciente não. Andrew Gaze, chutador australiano, que tá até comentando os jogos do Mundial agora, refletindo muito. Esquece isso, Gui. Esquece essa porra aí.
Fabrício Roberto e Michael Jordan. Michael Jordan tá nos dois Hall da Fama. No Hall da Fama da NBA tem um monte, né? Aí não vou sair falando aqui. Mas o Michael Jordan jogou no Wizards, Gibbs? Porque muita gente tenta apagar essa história, até o próprio. Teve isso, né? O Jordan jogou no Wizards. E hoje, cara, tava vendo um documentário sobre o 11 de setembro. Na verdade, eu não tava vendo, né? Jogaram na minha cara no TikTok um preview de um documentário do 11 de setembro. E aí eles queriam mostrar como era a manhã do 11 de setembro nos Estados Unidos, o que as rádios estavam passando, né? E uma das notícias que estavam passando é que o Jordan estava voltando a jogar, né? Naquele ano ele voltaria às quadras, então aquele era um assunto que estavam comentando, assim, né, na manhã, e foi até curioso que a gente ia falar de Jordan no Wizards hoje, né? Não ia falar de Jordan no Wizards hoje, né? Tô falando porque, enfim. Lucas, outros jogadores mais ou menos com esse perfil aí. Tem que falar de Jordan no Wizards hoje, Guilherme. Não é o Jordan que a gente tá se referindo agora, mas vamos já falar de Jordan. Cara, o Jordan que vem aí pro Wizards vai ser melhor que o Michael Jordan pro Wizards. Isso eu posso garantir para quem tá aqui com a gente. O que já é um hot take, né? Lucas, outros jogadores também passaram pelo Wizards depois do seu auge, né? Infelizmente não é algo incomum pelas bandas do Wizards. Recentemente, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Webber. Aí, no passado, eu acho que teria que ter um pouco mais de cuidado, mas, por exemplo, Moses Malone jogou por lá, também não... Assim, acho que teve ótimos momentos lá também, né? Então não vou entrar. O Wizards é tipo um Madureira, então, que ele pega os caras que estão perto de se aposentar, tipo Souza Caveirão... Cara, não tô aqui para discordar. Mas tô listando todos os nomes aqui, Lucas, porque um dos maiores jogadores da história do Wizards é simplesmente o Wes Unseld. Wes Unseld, jogador que foi histórico lá no Washington Bullets ainda, né? É um dos maiores jogadores da história do basquete estadunidense. Foi campeão da NBA em 1978, então traz consigo assim, um título enorme e nada mais, né? Foi, né? Porque já faleceu em 2020, aos 74 anos, pai de Wes Unseld Jr., técnico do atual Washington Wizards. E Lucas, começo por ele, porque na verdade ele é um técnico não sei se é pré-rebuild, mas este rebuild, né? Essa nova montagem do time. E, Lucas, quando a montagem é feita com o técnico sem ser trocado, o técnico está no alvo, né? Pode acontecer que ele rode, até porque, vamos falar a verdade aqui, com todo respeito ao Wes Unseld Jr. e ao seu pai, e à memória, e a todos os grandes jogadores do Washington Wizards, e aí estendo até a jogadores medianos do Washington Wizards, e até jogadores irrelevantes do Washington Wizards, Lucas, ele tá no alvo. Ele tá no alvo. E aí eu fico pensando, o que ele precisa fazer então para ser demitido, né? Porque competitivo, a jogar pela KTO, o Wizards não vai ser. Aliás, Lucas, antes de jogar essa no seu colo, fiz uma longa passagem aqui por jogadores que passaram pelo Wizards. Eu não falei de brasileiros, né? Tivemos 3. Nenê, Raul e Leandro, velho. Tivemos um bonde aí de brasileiros passando pelo Wizards. Achei um erro da sua parte, Gibas, não ter começado por isso aí, né? Mas ao mesmo tempo achei bom também, porque, porra, já ia doer. Ouvir o nome do Raul já ia doer assim. Deixa quieto. Deixa quieto. Esquece essa porra. Isso, né? Edita. Gibas, legal, né? Legal aí você trazer um pouco mais de Washington Wizards para a população, porque de fato não é equipe arrasta quarteirão, né? Pra gente começar o nosso preview. O Leandrinho não jogou no Wizards, eu não sei porque eu falei isso. Você inventou um pouco aí, porque, enfim, se você vai dar tudo de mão beijada pro ouvinte, não. Cara, eu não sei porque eu falei Leandrinho. Eu sei exatamente que o Leandrinho não jogou no Wizards. Cara, tô voltando ainda, né? Tô voltando. Hoje, Guilherme, os professores fazem isso também, né? Inclusive, teve uma pequena revolta aqui na minha casa. Uma das professoras da Maria Alice sugeriu, ela é de 12, a Maria Alice tem 12 anos, né? Então, ali, 7º ano, por ali. Sugeriu que o Faustão teria adquirido um órgão, né, na escola. E, cara, isso causou uma revolta, causou uma grande divisão, né, entre os pais e mães, porque, assim, é de uma irresponsabilidade tamanha, né?
Então, estou sentindo, Guilherme, que hoje até mesmo professores, eles colocam alguns erros assim na mente do adolescente, do jovem, justamente para causar o debate, né? Eu não sei se todos os professores querem ser influencers ou não, mas alguns querem, né? E alguns trazem alguns erros. Então, estou falando tudo isso aqui, Guilherme, para defender o seu direito de trazer um erro vez por outra aqui para o Tem nosso inventado ouvinte. uma informação, né? Cara, que o Leandrinho rodou muito, então ele jogou em Toronto, ele jogou em Indiana, mas o Wizards não. Eu fiz uma grande Mas confusão. provavelmente aquela pessoa viu o Wizards e aí já deu um pause no podcast, já foi procurar, né? E aumentou, ganhou conhecimento, né, Guilherme? Então, parabéns aí pelo seu erro e pela rápida correção, né? Porque aí a pessoa não fica indignada até o fim do podcast. E não tem reunião de paz, né? É isso. Mas, Gibas, a professora podia meter um tô brincando, né? Então, o grupo de paz? Tem grupo todo. Você não tá no grupo de paz? Não tem. Eu até a Vanessa que tava no ímpeto de criar eu a demovi dessa ideia, de não ser ela a criadora, né? Se alguém quiser criar, a gente entra, mas se tipo, tem que ter, dela. Tem que ter. Assim, na cidade, né, de primeira infância, às vezes não tem que ter, sabe? Mas é importante daqui para porque você fica sabendo de várias coisas que você jamais saberia, né? Então é interessante. Mas, Gibas, seguindo com o Washington Wizards, esqueci até o que você me perguntou, né? Mas talvez não faça Wes Unseld, ele tá no olho do furacão, mas por quê? Até não faria... eu tinha esquecido que você tinha dito, mas até não faria tanta diferença, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa, né, Guilherme? O Washington Wizards, ele dá mais uma guinada no meio de algumas guinadas que foram dadas, né? Só que as guinadas recentes do Washington Wizards eram tentativas de buscar uma pequena faísca que eles conseguiram nos últimos anos, né? Quando eles tiveram, logo nos primeiros anos da dupla John Wall e Bradley Beal, o Washington Wizards aparecia, né, apontava como uma equipe de futuro, uma equipe promissora, uma equipe que muitos diziam ter o melhor backcourt da liga, fora o do Golden State, né? E ainda era muito jovem, só que por motivos de construção de elenco, esse time nunca deu liga, assim, além do que já estava, e as contusões do John Wall foram danosas, né? Mudaram muito o estilo de jogo do John Wall, e o John Wall não conseguiu mais ser um talento premium dentro da NBA, né? Porque ele não tinha aquele pacote que a gente vê muitas vezes, Guilherme, o jogador que tem uma contusão séria voltar muito parecido, porque não depende tanto da sua explosão, né? E o John Wall era um desses que dependia muito, muito da sua explosão, né? E faz diferença você ser o mais rápido de todos ou ser rápido pra caramba, né? Então o John Wall hoje ainda é rápido pra caramba, mas ele não é mais o mais rápido de todos, né? E isso tira uma dimensão do seu jogo que ele tinha, né? E hoje não tem mais, né? E o Wizards ficou com, sei lá, 50 milhões empenhado no cap por um bom tempo por causa disso. E a troca para se livrar do John Wall foi isso, uma troca para se livrar do John Wall, não resultou em grandes coisas, mas sempre assim, tentei o John Wall, não deu, eu vou de Russell Westbrook. Não deu certo o Russell Westbrook, agora eu vou num pacote de jogadores bons também, sabe? Não tem nenhum aqui All-Star, mas continua sendo competitivo, né? Então o Wizards foi sempre dando essas guinadas e agora, né? Busca outro tipo de guinada, né? E o Wes Unseld Jr., Gibas, ele não pode ser culpado pela construção de elenco do Wizards, né? O Wes Unseld Jr., embora seja um Nepo Baby, é bom que se diga isso, né? Ele é um Nepo Baby cobiçado. Ele é um Nepo Baby que, quando topou o Wizards, ele já era... ele não veio do nada, sabe? Ele não era um nome não falado, né? Então, assim, era um nome que já estava numa linha de sucessão dentro dos técnicos da NBA, né? Já era prospectado, digamos assim, como um futuro técnico. Então, acho que ele vai ter a sua chance aí de desenvolver uma equipe agora com outro tipo de perspectiva, né? O Wizards abre aqui o nosso preview porque é exatamente o time de pior previsão na KTO. Apenas 24 vitórias e meia, uma diferença de 10 vitórias e meia para a temporada passada. O Wizards terminou com 35 vitórias no último ano e agora se projeta uma temporada bem pior. Mas por que isso? Porque o Wizards
é uma das poucas equipes abaixo de 30 vitórias previstas na KTO, né? Porque é uma equipe que tirou do seu elenco os seus 2 principais jogadores, né? Kristaps Porzingis, que foi o principal jogador da equipe na temporada passada, e o Bradley Beal, que tem sido o principal jogador da franquia nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Então, por ter feito essas mudanças, o Washington Wizards aponta, né, para um outro lado da tabela, aponta para um desdesejo de play-in, um desdesejo de pegar uma 8ª posição sei lá, nos playoffs, e fala, quer saber? Não tem problema se eu for rabeirinha, sabe? Não tem problema se eu ficar para trás. Então, é uma equipe que não... Olha só, Guilherme, o que eu vou dizer. Uma equipe que não tem perigo de deixar a desejar na próxima temporada. E isso é gostoso demais, Guilherme. Quando você passa 10 anos sem, como o Phoenix Suns fez, né? Sem ter perigo de deixar a desejar, é péssimo. Agora, quando você passa anos deixando a desejar, e aí você vai para um ano de peito aberto, olha, esse ano não tem como deixar a desejar, porque se eu for péssimo, tudo bem. E se eu for bom, as pessoas vão dizer, nossa, olha só o Wizards, velho, já tem uns caras bons. E ainda assim não tem o perigo de ser muito bom. Então você não vai deixar a desejar, né, Guilherme? Então, nesse momento, o Gabissal tá eufórico, tá em festa. Por quê? Porque o Wizards não vai deixar a desejar nessa temporada, Guilherme. E isso é bem legal. Se você quiser, Guilherme, eu trago aqui o que mudou de fato no elenco, hein? Todo mundo que saiu, todo mundo que chegou. Porque deve, Pode ser depois dessa canção. É bonita. Lucas, 35 vitórias na temporada passada, 35 vitórias na temporada retrasada, 34 na temporada anterior a essas duas, só que nessa tinha menos jogos, então foi uma campanha bem melhor. Esse ano, a odd tá quanto? 25? 24 vitórias e meia. Ai. Assim, é muita derrota, né? É muita derrota, uma temporada grande. E Gibas, outra coisa, né? Tô pronto ainda para ir no under, mas ainda não tô pronto para ir no over. Vou conversar um pouco mais com você para ver se eu decido. Boa. Gibas, esse número de vitórias que você ficou repetindo aí, 35, 35, 34, garantiram ao Wizards um lugar de 8ª a 10ª escolha o tempo todo, né? É o purgatório. E isso significa o quê? Que o Wizards estava tentando pegar talentos, tentando os home runs, né? Tentando pegar aquele cara que não é o talento óbvio da classe, mas ainda assim é um dos primeiros a ser escolhido, né? Então o Wizards pegou alguns jogadores aí, Deni Avdija, Corey Kispert, Johnny Davis, né? E agora vem com o Bilal, né? Um Bilalzão aí. E tá exposto, viu, Guilherme? Todo canto que você olha lá na cidade de Washington, você vê o Bilal nos outdoors, né? Você vê o Bilal, assim, logo na frente da arena. Porque é o que o Wizards quer nesse momento, né? Mostrar o Bilal para o mundo. Mostrar que, opa, agora é reconstrução. Então, Gibas, são jogadores que não deram nenhum deles o pulo do gato, né? O pulo do gato saliente, mas mostraram talento. Um que o Wizards já desistiu, acabou de pegar um baita contrato, né? O Rui Hashimura. Então, esses jogadores que o Wizards pegou, a chance, a probabilidade é que eles tenham, de fato, bastante talento para mostrar ainda na NBA, né? Então agora devem ter um tipo de chance. A equipe perdeu, Guilherme, em relação à temporada passada, os dois que eu falei, Bradley Beal e Kristaps, Monte Morris, ok? Ok, perfeito. Jordan Goodwin. Jordan Goodwin, pouca gente se vê na rua sabe quem é, hein? Pra onde foi Jordan Goodwin? Quem Phoenix sabe? Suns, veio na troca do Bradley Beal, macetante. Maroto. E aí alguns caras que, pelo amor de Deus, também, né? Taj Gibson, Kendrick Nunn, né? Kendrick Nunn que veio na troca do Rui Hashimura. Vernon Carey Jr., um jogador de Duke, que teve uma grande campanha de high school e nunca se firmou na NBA, sequer em Duke, né? Mas também na NBA foi pior ainda. Jay Huff e Isaiah Todd, né? Todos esses saíram, deram adeus. E aí o que o time fez? Reassinou com o Kyle Kuzma, um deal de 100 milhões por 4 anos, um bom salário para o Kuzma e um bom contrato para o Wizards, que deixa o time nessa posição meio flex, né?
de poder ir para alguns lados diferentes, inclusive trocar o Kuzma. E adicionou via troca e draft os seguintes atletas: Jordan Poole. Bom ou ruim? Bom. Tyus Jones. Bom. Landry Sim, é bom, mas bom. Landry Shamet. Estressante. Aí eu vou falar alguns mais rápidos aqui, né? Mike Muscala, Danilo Gallinari, para não dar tempo de você dizer se são bons ou ruins. O Bilal, né? Bilal, 7ª escolha do draft. Bilal Coulibaly. O Belé tá lá em cima. E aí, jogadores que vieram na troca do Jordan Poole: Patrick Baldwin Jr., Ryan Rollins e, por último, Eugene Omori. Muito difícil falar esse nome, viu, Guilherme? Difícil. É ucraniano, não é? Ele veio no contrato two-way, né? O Eugenião da massa, né? Então, assim, Guilherme, dá para dizer que não teve outro time que mexeu tanto na estrutura e, assim, mais do que na estrutura, na direção de um time nessa temporada. Tanto é que é o time que mais oscila na KTO para baixo. Tem um que oscila muito para cima, mas esse é o que mais oscila para baixo. E me parece aqui, Guilherme, um desejo da direção que esse time vá para o under. Então, quando tem muito desejo de uma direção de under, eu tendo a ir no under. Nesse momento, eu sou muito a favor do under do Washington Wizards, mas tenho uma ressalva. Tem bons jogadores. Se a gente projetar aqui um quinteto inicial, não vai fazer tão feio, né, Guilherme? São jogadores, de fato, de NBA. O Eugênio Omori é canadense, Lucas. Não tem nada de ucraniano. Você fez alguém pesquisar, Guilherme. Você brilhou de novo. Cara, quem que era o ucraniano que tinha um nome meio parecido com esse? Às vezes tinha um P no meio. Jogou na NBA também. Eu tava fazendo as contas, Guilherme, e ninguém se importa. Você não sabe, cara? Sempre tem alguém que se importa, tá? Você que tá ouvindo aí, sempre tem alguém que se importa. Sempre autoajuda. Autoajuda. Assim, supostamente, Lucas, é um time, é um quinteto que consegue competir, assim, os 8 jogadores assim, que conseguem competir, mas será que é mesmo, né? Será que a gente acredita nisso mesmo, né? Assim, eu sou muito fã do Jordan Poole, muito fã, talvez esteja exagerando, mas acho que a leitura sobre o Jordan Poole tá um pouco, não tá muito condizente com o que ele pode entregar. Acho que o Jordan Poole vai ser um fator nessa temporada. Acho que ele vai ser bastante notícia, assim. Acho que pelo fato dele jogar no Golden State, ter jogado, né, no Golden State, sair da maneira que saiu, ter tomado o soco que tomou. Ter tomado o soco que tomou e estar num time em que vai precisar dele como criador num nível que nem o Golden State precisou, porque, enfim, o Golden State usava muito ele como criador e ele era um dos elementos fundamentais para a criação do 1 contra 1, né, do volume de 3 pontos. E jogando naquele time com Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ele era um criador relevante. E jogando naquele time, ele vem de 20 pontos por jogo, numa temporada que ele tomou um socão. Então, cara, eu tenho motivos... E antes disso, ele foi fundamental num título, né? Num título, no jogo decisivo, foi um dos personagens centrais da vitória. Eu tenho motivos para acreditar, Lucas, que num time pelado de talento como esse, ele faz 4 cestas a mais por jogo. Por isso que estou achando que ele vai para 28 pontos por jogo. Essa é minha suposição. Não acho um absurdo que ele... Para ele ter esse aproveitamento, ele teria que chutar 8 bolas a mais do que as que ele vinha chutando. É uma suposição. Um bom aproveitamento. Mantendo o aproveitamento, até perdendo um pouco, mas chutando 8 bolas a mais. É muito chute. Ele chuta 15 por jogo. Vai ter que chutar 23. É muito, é verdade. Mas acho que vai ter noite que ele vai chutar 20 e tanto assim, e aos poucos ele vai se tornar uma referência desse time, vai chutar muito lance livre, vai ter que fazer muita coisa nesse time. Então tô com esse palpitão de 28 pontos por jogo aí pro meu amigo Jordan Poole. Não sei se tem odd disso já na KTO, mas se tivesse, iria pro over de qual fosse o pontos por jogo dele. Tem odd de MIP, né? Acho que ele é um candidataço, assim, mesmo que já tenha sido, né, em outras circunstâncias, um dos títulos, assim, uma das vezes ele era até favorito, assim, acabou que não rolou.
Lucas, então assim, acho que tendo Jordan Poole e tendo o Caio Kuzma, que também é um outro jogadoraço, que eu gosto bastante, que é bem moderno, que evoluiu bastante lá. Acho que a gente vem aí para uma temporada em que os dois vão botar números cavalares, assim, vai ser uma coisa bem impressionante. Agora, se você tentar completar essa dupla com o elenco, pô, Vamos de rotação, Gibas? vamos de rotação. O Bilal, imagino que vai jogar, né, Lucas? Acho que não Vamos dar uma faz sentido. segurada no Bilal por enquanto. Tá, vou segurar Olha o Bilal. só. Vamos de rotação. Projetando aqui um quinteto, tá? Perfeito. Tyus Jones, um Tyus jogador Jones. que tem sido backup a vida inteira, mas mesmo quando era chamado ao time titular do Memphis, ele conseguia manter o nível. Os caras perdiam de Jamoran e a gente viu o time ganhando. Verdade. Muito se devia ao comando de Tyus Jones lá na armação. Não é o armador que você quer casar, sabe, Gibas? Não. Mas é o armador que, poxa, dá pra ter um relacionamento estável ali até. Cara, é um amador que você não quer casar, mas você quer que a sua irmã case com ele. Porra, perfeito. Não é isso? Perfeito, Gibas. Pô, você viu o discurso do Pop no Hall da Fama, velho? Ele vai falar do genro, ele fala que o genro dele é o senhor estabilidade, né? Aí eu fiquei, tipo, o cara tá nunca muito empolgado. Ele fala isso no discurso do Hall da Fama, né? Ele vai homenagear para o senhor estabilidade, né? Nunca muito alto, nunca muito baixo, sempre muito estável, muito confiável. Pô, é o genro dos sonhos, velho, né? É o genro dos sonhos. Aí você sabe que quem casa com sua irmã não é genro, né, Gibas? É cunhado. Não, sim, é que eu usei o exemplo do Pop, né? Porque eu não tenho filha para dizer que eu também tenho irmã, né? Mas enfim. Só uma imagem, Lucas, de dizer que assim, para quem você quer bem, você quer alguém assim. Ok. Para você curtir a vida, se emocionar, não sei se é tem tipo que ter mais sensualidade, né, Gibas? A verdade é essa. A verdade então, Gibas, Tyus Jones e Jordan Poole, projeto. Quero correr mundo, correr perigo, sabe? E o Jordan Poole é esse outro, né? É esse que Exato, te faz. Perfeito. Então, assim, tem um certo yin-yang nessa aquele verso aqui, né? do Baco do Blues que ele fala assim, né? Você tem uma cara de que vai foder minha vida. É isso, cara. Exatamente. Então, assim, tem um certo yin-yang aqui nesse backcourt já. E no frontcourt, né? Assim, nas posições 3, 4 e 5, a gente vai ver com muito destaque o Caio Kuzma. Acho que existe uma certa briga entre Danny Avdija e Corey Kispert, né? Acho que o Avdija mostrou na última temporada que ele é um defensor bem joia, sabe? Assim, pode não ter evoluído absurdos no jogo ofensivo, não se tornou um Dario Saric, que era o que se esperava, né? Que já nem é esse upside todo dentro da NBA, mas, poxa, baita jogador Dario Saric, né? Ele pode não ter se tornado esse tipo de facilitador, mas já defensivamente já entrega bem, né? Então acho que pode ter essa briga mesmo entre Danny Avdija e Corey Kispert e o Big, né? Que tem ido muito bem nesse time como um rim runner, o Daniel Gafford. Então, assim, quinteto eles têm. Agora, o que eles querem, né? Uma coisa é o que você tem, outra coisa é o que você quer. Imagino que o Wizards quer ver se, cara, esse talento jovem que eu tenho acumulado aqui vai dar o que falar, né? Então, para isso, eles vão botar para jogar o Bilal Coulibaly, acima de tudo, né? Johnny Davis, escolha recente de draft. Como é que a gente tá com o Johnny Davis, Lucas? Como é que tá mas ele praticamente não jogou, né? Então, assim, eu tendo a achar que vou ficar com a ação que eu tenho dele aqui, né? Porque ele não teve chance de jogar ainda, né? Ele é um cara que o Wizards pegou já jovem. Ele é o cara que... Contra quem é que ele se dava muito bem no college, velho? Agora eu não tô lembrado. Mas ele... Algum dos top picks sofreu na mão dele no college. Depois eu lembro quem foi. Então, assim, quero ver ainda o que ele pode fazer. Mas fora isso, Gibas, é uma coleção de talento, assim, que tá com o pezinho meio dentro, meio fora da NBA, né? Os caras que vieram do Golden State, né? O Patrick Baldwin Jr. e o Ryan Rollins, não são motivos, por enquanto, para o Wizards falar, nossa, olha só que caras que a gente pegou, né? E aí o Gallinari... É um amador que joga muito pique, mete bola e, tipo, ele nunca sequer jogou no Golden State, né? Assim, não tinha nenhuma moral, assim. Fiquei bem curioso quando ele chegou, eu vi algumas coisas dele na Summer League e tal, fiquei meio empolgadinho, mas, cara, o Steve Kerr não bota os caras, né? Mas por um bom motivo também, né? Danilo Gallinari, que é um atleta aí que disse que circulou os confrontos contra o Boston Celtics.
Não sei que tipo de ameaça é, quem você pensa que é, Danilo. E aí, Mike Muscala, aí um lembrete anual de que o Mike Muscala ainda tá na NBA. Anthony Gill, Xavier Cooks. Esse é o tipo de elenco que tem nas mãos, né? Delon Wright. O Xavier Cook não é o australiano lá que a gente acha que joga no NBB australiano, mas ele na verdade tá na NBA? Xavier Cooks, é ele mesmo. Cara, sempre que ele entra no Mundial, eu tenho certeza que ele joga no NBB australiano e ele, na real, ele é NBA. Ele é um daqueles que a gente fala, a Austrália tinha 10 jogadores NBA. Era esse, então, que atrapalhava a conta. Você ficava confuso, velho. Com essa Delon Wright, né? Jogador de carreira na NBA. Acho que vai ter seus minutos, né? Acho que vai ser um bom treino ali pro Johnny Davis, brigar por minuto com ele. E o Landry Shamet, é um jogador aí com uma das testas mais proeminentes da NBA desde que ele chegou. Ele se destacava, né, muito pelas bolas que ele metia e pela testa avantajada, né? E agora ele vem de um contender, né? Phoenix Suns. Na verdade, ele vem de um monte de contender, né? Ele só jogou em contender, né? Que era Philadelphia, depois Clippers, depois Suns. E agora vem para um Wizards aí, para uma nova experiência. Jogou no Nets também, né? Uma nova experiência na carreira. Então, Gibas, não dá para você sair dizendo assim, venham ver o maravilhoso Washington Wizards, né? Mas tem algum talento ali, tem coisa para você olhar, né? E parece tranquilo um time de under. Depois que a gente dá uma passada aqui pelo elenco inteiro... Então, o time titular tem alguns bons reservas. E o time reserva... O time reserva é dolorido, né? Então, uma lesão aí do Jordan Poole, eu não sei quem que vai fazer sexta, né? Kyle Kuzma é craque, Gibas. Ele é craque. O Poole e o Kuzma vão fazer pontos, velho. Mas eles vão fazer todos os pontos? Questão, né? Interrogação. Porque, assim, falta muita coisa, né? Se você vai à rotação, vamos supor que o Poole jogue 40, o Kuzma 40, né? Não joga. Você acha que não joga tudo? Não, deve jogar, cara. Os caras são jovens aí. 35. 35 só? 35 é o novo 40 na NBA, pô. Que isso? Tem que distribuir 13, por exemplo, na posição 2. Sei lá. Já não tem, entendeu? Já ficou ruim. Isso que a gente tá usando na posição 1, 35 também, ou 32, sei lá, do Tyus Jones. Aí vai ter que tapar esses 18 ali. 16, né? 16 mais esses 13, 28 minutos para um combo guard nesse elenco aí. Quem que joga? Eu não sei se eu gosto, sabe? Já ficou assim, sem metodologia. Você pode entrar o Landry Shamet alguns minutos, o Corey Kispert jogar um pouco mais. Gibas, qual a posição do Bilal? Sua posição preferida para ele? 2, 3 e 4, né? Qualquer uma dessas ele joga. Ele vai, mas alto. Assim, a ele função dele. Ele é meio Batum, sim. Okay. Pensa o Batum quando pensar a função para ele. Boa. Um Batum do Blazers por ali. Um Batum que corre, né? Que enterra e tal. É que o Batum já correu e enterrou, tá, gente? Esse Batum de hoje, ele tá em outra... tá com outra mentalidade. Outra situação até mesmo muscular, né? Exato. Cara, tá feio de fazer a rotação desse time, né? Você acha que assim, o Wizards conseguiu expor o Bilal, teve uma ótima temporada do Bilal, uma temporada de sucesso, de muito sucesso? Perdeu 68 jogos, 14 vitórias, 68 derrotas, mas o Bilal foi sucesso. Acho que uma boa temporada, né? Então assim, o sarrafo é muito baixo para esse Wizards. O sarrafo é baixo, mas eles vão tomar muita pancada, viu, Lucas? Muita pancada, cara. Cara, isso aqui, assim, eu tinha falado isso antes da gente passar pelo elenco. Vai ser o Jordan Poole Show, velho. O que vai ser o Jordan Poole Show, esse time aqui? Vai ser brincadeira. Vai ser um negócio, a gente vai ver coisas que a gente... Você acha que vai chegar um momento que o Jordan Poole vai dizer, pessoal, vamos organizar isso aqui, né? E a gente vai... Vamos dar uma organizada, vamos fazer uma coisa mais direitinho, né? O cara vem do basquete mais, sei lá, mais fora da bola, mais ações e tal, e ele era um arruaceiro, né? E aqui acho que tem grandes chances de ser bem mais bagunçado, né? Acho que Kyle Kuzma deve ser assunto de troca, assim, o tempo todo.
Ele vai herdar do Bradley Beal esse papel de ser o cara que todo mundo quer pegar e que vai render clique, que vai render rumor, etc. Não sei se o Wizards precisa ter pressa para trocar o Kyle Kuzma, porque é um contrato que eu acho que vai, no longo prazo, no médio e longo prazo, vai ficar assim bem crocante, né, Gibas? 25 milhões para um cara, né? como o Kuzma, que com tanto de coisa que ele pode te entregar, e até defensivamente evoluiu bem desde que chegou na NBA. Acho que vai ter muita gente sondando, né, querendo, e o Wizards tem que esperar por um bom pacote, assim, não do jeito que esperou pelo Bradley Beal, né, que era dando um super salário e esperando chegar uma grande oferta, que jamais chegaria com o tipo de salário do Bradley Beal. Mas com esse contrato do Kyle Kuzma, bem aceitável, dá para tranquilamente esperar 1 ou 2 anos aí. Não precisa trocar nessa temporada, especialmente se o time já estiver bem mal, né? Que eu acho que é uma tendência até natural. Depois que a gente passa pelo elenco, a gente vê que, poxa, tem totais condições do Wizards ir bem mal. Projetava aqui, Guilherme, projetaria no lugar do Cassinho lá na KTO, uma temporada de 20, viu? 20 e 21. Achei bem alta essa linha de 24. Então hoje mesmo tô pegando o under do Washington Wizards. É um time que tem vontade de ser ruim, tem condições de ser ruim e que vai ter que se conhecer. Tipo assim, toda a criação do time mudou, né? Com o Tyus Jones e Jordan Poole, cara que não estavam no time, né? Então vai ter um tempo ainda para se conhecer, muita gente jovem que eu acho que faz sentido pro Wizards botar na rotação. Então fico bem tranquilo aqui de ir no under, viu? Eu vou pegar o under junto, mas até por conhecer o ritmo que a NBA se joga também, o ritmo de lesões e jogador que fica fora por incômodos e compromisso com a derrota, né? Então, cara, uma peça desse elenco curto que saia, né? Um Gafford que sai. Cara, o Gafford também não tem reserva, né? Quem que é o reserva do Gafford aqui? O Mike Muscala é uma piada pra você? Exatamente, cara. Pra você não? O Mike Muscala não é uma piada pra você? Cara, eu olho pro Mike Muscala e fico pensando assim, velho, ele poderia ser naturalizado, né? Assim, ele passou descansando na NBA e chegasse num torneio FIBA desse, o bicho ia ser craque, velho. Ia ser craque, velho. Se ele pega um Jordaniazinho aí. Porra, se ele é pivôzinho pra rodar no Brasil, maceta. Reserva do Caboclo? Queria meter de bola, velho. Cara, o Caboclo joga mais que todos os jogadores do frontcourt aqui do Wizards. Isso aqui é um dado, assim, é um dado. É que o Kuzma joga no frontcourt, né? O Kuzma joga mais. Mas todos os outros aqui, cara, não tem ninguém que chega perto. Cara, o Wizards podia contratar o Caboclo. É isso que podia acontecer. Acho que é o medo de ficar bom demais, né, Gibas? Jordan Poole, Kuzma e Caboclo é um big trick e a NBA não tá pronta, né? Cara, duro o Wizards, ano duro. Ponto positivo, Lucas? Você já tá esperando, né? Foram anos e anos de tristeza e dessa vez não tem frustração nenhuma, porque você já sabe que a coisa vai ser zoada. Gibas tá pagando 12-1 lá na KTO também pro Wizards ir pra playoff, né? E eu acho que é mais tranquilo você não meter essa bet mesmo, ficar de boa. Assim, esse tipo de conteúdo que a gente tá produzindo pode dar muito errado, porque às vezes o técnico acha um caminho, o time começa a defender, e jogadores que a gente nunca viu jogando começam a meter bola, né? O Johnny Davis dá um salto de qualidade imensa, o Bilal já chega contribuindo desde o dia 1. Pode acontecer, né? O ano passado a gente falou, não nesse nível, porque a nossa preocupação com o ano passado com o Utah Jazz é que o time estava parecendo bom demais para perder. Mas sim, o time foi bem melhor do que a gente imaginava. Agora, esse aqui, eu não tô sacando de onde que pode vir as surpresas, né? Assim, o Dani Avdija começar a matar a bola. O Dani Avdija, ele não chuta, ele é um mau chutador. Eu não gosto dele, assim, os defensores que vão defendê-lo, não raro, passam por baixo, dão volume para ele porque sabe que não é metedor de bola. Um cara de elite NBA, que joga mais de 20 minutos na NBA, que não chuta acima de 30%, sendo um wing, geralmente é um problema e tem que ser um super defensor para ficar em quadra e ainda assim atrapalha, né? Gibas, se o Wizards fosse uma peça de entretenimento do Brasil, por exemplo. Peça de entretenimento. Qualquer coisa. Uma banda. O novo disco da Luísa Sonza. Rápido, né? O Wizards é o novo disco da Luísa Sonza. Um pouco constrangedor. Okay. O Jordan Poole é o Chico, né? O Chico, assim, é carisma, mas você fica um pouco envergonhado com tudo que tá acontecendo. Chico Moedas, no caso. Isso, então ela fez uma música pro Chico Moedas que é
Boa. Meio nessa vibe, muito carisma e muita vergonha ali. Assim. O Gabissal é o fandom, então? Os Sonsers. Ok. A maçaria, de vez em quando, eu vi uma faixa ou outra do disco da Luísa Sonza? Se for para ver o Chico brilhar, né? O caso que eu for. Então Acho é que é isso, né? isso. Acho que é. Boa. Gostei de peça de entretenimento, né? Porque o range fica amplo, né? Você pode pegar TV, pode pegar um meme, você pode ficar à vontade. Deixa eu pegar o que aparecer. Casimiro, assim, né? Tipo um youtuber, né? Rodrigo Góes, já pensou? Quem que é Rodrigo Góes da NBA? Cara, tem que ser alguém extremamente aesthetic. Porque o cara é fenomenal, velho. Provavelmente vai ser o Phoenix Suns. Tô muito ansioso, né? Gibas, é isso então, né? Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo do Café Belgrado, de NBA, com, sei lá, pensamento mais time a time, sabe? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$12 você se torna apoiador e tem acesso a muito conteúdo exclusivo. A gente faz conteúdo exclusivo dessa maneira, tópico a tópico, assunto a assunto, e também faz conteúdo exclusivo de séries, né? Assuntos frios, né? Assuntos que jamais morrerão, né? Então tem séries sobre a história de alguns atletas, tem séries sobre a história de LeBron James dentro da NBA, assim, com já 20 e tantos episódios sobre ela, sobre gringos na NBA. Teve recentemente, Guilherme, recebeu uns pics aí pedindo pra gente fazer séries sobre atletas brasileiros, hein? Quem sabe pode estar mais perto ou até mais longe, nunca se sabe. Tem um monte de conteúdo, por exemplo, dos próximos drafts, né? Então, se você quiser saber o que a gente falou do Johnny Davis, do Bilal, tem como você ver lá da época do draft desses caras, porque a gente tem a série Amanhã Vai Ser Outro Dia, que faz isso com cada classe de draft, né? Não só nas vésperas do draft, mas ao longo daquele ano, né? Então tem muito conteúdo que só apoiador tem. A partir de R$12 você já maceta esse conteúdo, e a partir de 23, Gibas, que foi o número que o Jordan usou em Washington, a partir de R$23 você vem para o grupo do Telegram do Café Belgrado, né? E aí lá você de fato influencia até as tomadas de decisão do Belgradão, porque a gente passa lá o dia de maneira muito intensa, né, Gibas? Então esses dias aí de Copa do Mundo, esquece essa porra, mas enfim, tem que falar. Esses dias de Copa do Mundo, a gente teve lá a chegada de muita gente, né? Muita gente legal, muita gente aesthetic, né, Gibas? Até o Felipe Rambo, né? Esse cara usando Rambo no nome, Guilherme, a gente já sabe, né? O cara deve ter um shape digno de Sylvester Stallone. Mas, Gibas, tem chegado muita gente, tem ampliado o debate, né? Então, todo dia que eu chego lá no Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, né? Grupo do Telegram do Café Belgrado, tem mais coisa divertida pra gente acompanhar. Então, vem com a gente de perto, né? Acompanha que tá começando. Primeiro episódio, de fato, já prevendo a temporada 23-24. Se você ainda não está no Giannis, se você curte o Café Belgrado, esse é o lugar para você estar. Então, cafébelgrado.com.br. Gibas, temos até apoiadores recentes, né? Teve apoiador quebrando a castanha, estreando. Tivemos sim, Lucas. Tivemos hoje, pela manhã, um novo apoiador. O primeiro apoiador de setembro novo, né? O primeiro que chegou agora nessa nossa nova fase aí, né? O José Eduardo Francisco Moraes. José Eduardo Francisco Moraes. O cara veio de nome e sobrenome, né? Para dizer que apoia o Belgradão de corpo e alma. É isso, chegou no apoio com o Belgradão. Fica o convite também chegando a Dan Sanders, né? Os apoiadores que são renovados. O Jonatas, o Junqueiro, o Mourão, o Manfredo foram os mais recentes aqui. Mas, Lucas, vou repetir, hein? O Café Belgradão é um projeto de mídia independente que sobrevive com o apoio, né? Com a assinatura dos seus ouvintes. É esse o principal motor do projeto do Café Belgrado. A ideia do Café Belgrado é fazer uma cobertura holística, né? Holística e radical, como já disse o Lucas, né? Que não fique focado em polêmicas, que não fique focado na história mais famosa, em jogadores mais famosos, nos times com maior número de torcedores da NBA. A nossa ideia é fazer uma cobertura bem abrangente, que fale de todos os times com cuidado, para que a gente consiga antecipar movimentos, fazer a prévia dos jogos, falar bastante de basquete
uma perspectiva bem ampla, né? A ideia é um pouco essa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, Café Belgrado trabalha nessa linha com podcasts diários nos seus ouvidos, aberto para todo o país, boa parte desses episódios, e alguns fechados, mais estudados, mais analisados, mais produzidos, né? Que fazem parte aí dos nossos projetos de séries exclusivas para apoiadores. Então fica o convite. Gostas? cafébelgrado.com.br. A partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. E é o seguinte, você faz tudo isso pela Aurelo mesmo, viu? Lá na Aurelo você desbloqueia o conteúdo e pode ouvir imediatamente as séries fechadas. Tem, por exemplo, a série sobre a história de LeBron James. Lucas, tô bem feliz de estar assistindo. Eu tô assistindo aos poucos, né? O filme do LeBron James lá, Shooting Stars. A gente até postou no Insta quando saiu o trailer. Já saiu o filme pro Brasil, viu? Por enquanto só Telecine e quando o autor manda a cópia, né? Para os amigos, tipo Elefute. O Shooting Stars tem a história do LeBron na infância, né? E a gente tem um episódio inteiro sobre antes do LeBron chegar na NBA. Então, quem ouviu a série O Reinado, o primeiro episódio, vai assistir a Shooting Stars assim, bem embasado, né? E quem já assistiu o filme e não conhece ainda, tem outras histórias que a gente conta lá na série O Reinado. É o primeiro episódio. O nosso primeiro episódio da série do LeBron James, O Reinado, começa antes sequer do LeBron nascer e vai até o LeBron chegar ao draft. Né? Não chega ao draft ainda no primeiro episódio. É um pouco a história do filme, né? O Shooting Stars, então vale demais. No filme tem o Scoot Henderson fazendo o Romeo Travis, né? Um dos amigos que jogaram com o LeBron. Tem também o Jet Howard fazendo o Carmelo Anthony. Aparece o duelo dos dois, né? Do time do LeBron contra o time do Carmelo, lá no high school ainda. A gente conta essa história no Reinado. Se você gosta de histórias assim, cara, eu contei uma, mas tem milhões, é exagero. Mas eu posso te dizer que tem centenas de horas para você consumir a hora que você quiser, sobre o que você quiser no plano de apoio. Então, fica o convite a partir de R$12, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br. Lucas Nepopop, meu amigo. O matchup que eu acho que você estava falando aqui do Johnny Davis, mapeava aqui enquanto você falava, foi contra o Jaden Ivey, viu? Ele macetava um Jaden Iveyzinho, assim, ele não tinha vergonha não de jogar bem. Cara, ele foi um baita chutador, viu, na NCAA, os números dele são bem impressionantes. Chegou a chutar num jogo 11 de 19 de quadra, de 3 pontos teve um jogo que ele matou 4 de 5. Teve um outro jogo que matou 4 de 10, outro 4 de 7. Ele é um chutador de alto volume, sabe? Então, quem sabe a gente não tem um salto ainda dele na NBA, mas de fato, para ser esse chutador tem que ser consistente, tem que meter mais bola. É um cara que passou um tempo já na G-League, né? Então, na minha opinião, assim, passa um pouco por Johnny Davis virar outro jogador, aconteceu a doideira aqui, o Wizards ficou bom. Acho que tem a ver com os jovens que têm potencial para evoluir, né? O Bilal, que pode chegar lá em cima, chegar grandão já, né? O Johnny Davis, que a gente não sabe o que ele pode entregar ainda. Pat Baldwin e o outro amador que veio junto, o Ryan Rollins, desculpa. Esses caras que tipo, são muito jovens e ainda não jogaram em alto nível, né? Ainda não fizeram nada na NBA para a gente saber o que eles têm para entregar, porque os veteraninhos que a gente conhece aqui, não vejo possibilidade de salto, não. Vai dar under, velho. Fica tranquilo. Vai dar under. A temporada pra galera, pra essa galera toda que você falou, vai ter a chance de jogar e entrar no mundo da NBA. Mas pra jogar ganhando o jogo, quem sabe depois, né? Vai dar under. Gibas, meu destaque final é o seguinte, não acabou ainda a cobertura do Café Belgrado da Copa do Mundo, né? A gente fala esquece, mas é em relação ao Brasil apenas, porque a Copa do Mundo continua e tem Luka, tem um monte de jogador da NBA, dos Estados Unidos, no Canadá, enfim, basicamente todo o time restante aí tem atletas, algum tipo de atleta da NBA, então ficar bem atento também para isso aí, vamos continuar fazendo live, então continue aparecendo nas lives do Café Belgrado. Se você deixou algum episódio para trás, fica a recomendação que escute, né? Porque, enfim, se você não escutar, quem vai escutar, meu amigo? Quem vai ajudar o Belgradão se não você?
Então é isso, e se você nunca foi apoiador do Café Belgrado, você ouviu, né? Tivemos o primeiro apoio do mês de setembro. Estamos defasados de apoiadores, precisamos muito do seu apoio, cafébelgrado.com.br, vem com a gente, por favor. Valeu, até a próxima. Seguinte, o meu destaque final é mandar um salve para o Paulistano, campeão da LDB, uma partida bem dura contra a Franca, o Paulistano venceu, um salve para Bruno Porto, Bruninho, primo do Pi, né? Primo do Pi, campeão da LDB, Juan, Lucas Atauri, Brunão e vários outros jovens, né? Vitinho, ótimos jovens aí do futuro do Basca Nacional. Parabéns, Paulistano, parabéns a Franca também, vice-campeão, time bem legal. Parabéns a todo mundo que curte um basquetinho brasileiro, hein? Porque não é Já fácil. chegamos a parabenizar o SESI, Gibas, aqui no Pod? Não me lembro se a gente gravou. Talvez em alguma live falando de seleção a gente tenha falado, mas também fica aí o parabéns para o César Araraquara, campeão da LBF, né? As campeoníssimas da LBF, Aline Moura, Sossô, que esteve aqui com a gente, Deborinha, Maila, que jogou demais na final, Vitória Marcelino, técnico Camargo. Parabéns, viu? A todo mundo do César Araraquara, o César unificando os títulos, né? Campeão do NBB, campeão da LBF. Os caras tão bravos, viu? Os caras tão bravos. Valeu? Forte abraço. A gente se vê, hein? Gosta de NBA? Conhece alguém que gosta de NBA? Indica esse pod aí pra ela. Vai começar a temporada 23, 24 em 50 dias. Valeu?